Fala galera do Med Ensina! Mais um episódio, igual sempre, toda quarta-feira tô aqui pra vocês, tá bom? Mais um episódio relacionado à medicina, né? Porque é o podcast, você já sabe, né? Então, eu já tô aqui há muito tempo calejado falando isso. Hoje a gente tem mais um episódio e esse episódio vai ser legal pra você que quer voltar pro Brasil, então você vai ter uma experiência legal, tá bom? Não se esquece, se inscreve aqui embaixo, comenta o que você tá achando, tá bom? Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, tá aí pra vocês. No Deezer, no Spotify, no Amazon Music, tá em tudo, tá bom? Então, não deixa de seguir a gente, curte aí, comenta, se inscreve, por favor, tá bom? E é isso aí, muito obrigado pra você que tá assistindo todas as vezes. Pai, tamo junto, obrigado pelo comentário aí que eu sei que você vai fazer. Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos a oportunidade de ter aqui comigo o Dr. Lucas. Se apresente, Lucas, para todo mundo. Fala, galera. Bom dia. Ele não sabe nem pra que câmera olha. Olha pra essa aqui, ó. Fala lá. Beleza. Fala lá. Quem é você, doutor? Sou o Dr. Lucas, recém-formado aqui no Paraguai. Sou médico. Me formei tem um pouco mais de 3 meses. Pouquíssimo. Super novo, né, doutor? Sim, recentemente. Recentemente. Doutor, o que a gente vai falar pra galera hoje? A gente vai contar um pouco pra eles de como é que tá sendo essa experiência sua de recém-formado. Você é brasileiro? Sim, brasileiro. Então, você quer... Quase brasiguaio, né? Quase porque brasiguaio. tem mais de 6 meses, 6 anos que eu tô aqui. E a gente vai contar pra eles um pouco da experiência de você ter feito medicina no Paraguai e você tá tentando voltar pro Brasil para revalidar o seu diploma, né? Isso aí. Bom, doutor, conta pra gente aí de onde você veio, como é que funciona, você veio sozinho pra cá pra fazer medicina? Então, cara, eu sou do interior de Goiás. Quando eu vim pra cá, na verdade eu vim acompanhado de 2 primos. A gente veio pra essa luta, né? Esse sonho aqui junto. Tava no meu trabalho certo dia e minha avó me ligou. Já ia vindo pra cá 2 primos meus. Um deles viriam com os pais e outra prima minha, uma por parte de pai e outra por parte de mãe, o meu outro primo. Certo dia eu tava no trabalho e minha avó me ligou, né? Perguntando se eu ainda queria fazer medicina, porque eu sempre quis fazer medicina. Então, eu nem pensei, não. Só falei assim, não, eu topo. Então... Vamos que vamos. Vamos que vamos. E tô aqui hoje, graças a Deus, formado, depois de 6 anos aí, grandes 6 anos. E não me arrependo de ter vindo para o Paraguai, que é um país incrível, onde eu tive a oportunidade de realizar um sonho. Doutor, e nessa parte aí que você decidiu fazer, como é que foi em relação ao apoio, então? Você teve essa relação da sua avó, né? Que te perguntou se você queria fazer. Mas e apoio de você vir pra cá? Porque você veio distante. Provavelmente você não voltava muito pra sua cidade. Era nas férias, né? Normalmente, né? Isso. Meio exatamente. do ano, final do ano e acabou. Como é que era esse apoio? Você tinha bastante apoio pra vir pra cá, pra ficar aqui? Apoio financeiro? Você teve que trabalhar? Como é que foi? Então, cara, quando eu fui vir, a pessoa que mais me apoiou foi a minha avó. É claro que eu tive o apoio da minha mãe, que foi muito importante, porque desde pequeno eu sempre quis estudar medicina. Sempre foi um sonho. Acho que até porque meu irmão, quando era mais jovem, quando era criança, na verdade, ele teve uns problemas de saúde, onde meus pais sempre se ausentavam bastante para ir para outra cidade, estar fazendo o tratamento dele. E desde então eu comecei a falar que ia ser médico. Só porque, com o tempo, no Brasil, a gente sabe o quanto, às vezes, é difícil, né? Porque a gente nunca, como se diz, não sou rico. E quando eu resolvi vir pra cá, que minha avó... Ainda, né? Ainda, se Deus quiser. Galera que tá prestando atenção aí. Daí, quando minha avó fez a proposta de eu vir pra cá, né? Ela me falou, no que eu posso te ajudar com os custos da faculdade e você vai morar com a sua tia, que já estava vindo pra cá pra estudar com meu primo. E daí a gente veio, cara, Mas esses custos que você falou, pagar a faculdade, o lugar onde mora, comida e tal? A princípio, a faculdade e os custos do dia a dia, né? Tá. Aí eu morava aqui em Foz com a minha tia,
Aí, depois de um tempo, eu decidi morar no Paraguai, porque era bem cansativo. Atravessar todo dia, né? Isso. E logo depois que eu me mudei para o Paraguai, veio a pandemia. Ou seja, ficou mais difícil ainda os custos. Aí eu tive que me virar. Sempre a gente fazia uns bicos, comecei a vender livro. E é isso aí. Vender livro? Sim, sim. Você comprava os livros? Na verdade, a gente vendia bastante cópias de livros, né? Entendeu? Tá. Mas aí tinha um pessoal também que mandava, acho que da Argentina, e a gente pegava e passava esses livros também. Aí logo minha tia também teve a ideia de ela mesma fazer os nossos jalecos e pijamas, porque ela já trabalhava com isso, ela tinha uma empresa de costura. Daí a gente pegou e abriu essa empresa também de fazer os pijamas cirúrgicos, né, que são os scrub e os jalecos, que graças a Deus deu bastante certo, então foi algo que ajudou bastante aí. Aqui tem muito isso, né? A galera precisa bastante da parte do jaleco. Aqui eu acho que, creio eu, que pelo que eu conheço, assim, são 2, 3 empresas, assim, que são as que a gente conhece na faculdade mesmo já, que faz os jalecos e a chompa, né? Chomba. Chomba. Então, aí tá. Doutor, você veio pra cá, abriu criou aí todo esse mecanismo para você continuar aqui. E aí me conta como é que foi essa parte da experiência da faculdade. O que você achou de fazer esses 6 anos de medicina aqui no Paraguai? Então, na verdade, os primeiros anos foram os mais difíceis que eu posso dizer da minha vida. Porque antes de vir para cá, eu já tinha minha dependência financeira, né? Já era independente. E morava sozinho, trabalhava, não tinha essa rotina de estudar todos os dias. Então, o primeiro ano foi muito difícil até me adaptar. Tive muita dificuldade para pegar o ritmo de estudo, que é, querendo ou não, uma carga horária bem grande, né? Bastante coisa para estudar. Então, hoje é até gratificante ouvir de colegas que me acompanharam desde o início falar que quem vê o Lucas do primeiro ano não acredita no Lucas que ele se tornou hoje, porque era um Lucas totalmente confuso, totalmente perdido, que não sabia por onde começar, por onde estudar. Mas, graças a Deus, sempre busquei melhorar, né? Fazer o melhor ao meu tempo. Sim. E isso também é uma coisa que é muito importante, né? Quando a gente vem pra cá, mesmo às vezes você que acabou morando próximo, né? Com a família. Sim. Com a sua tia, né? Isso. Então, mas mesmo assim, a gente passa por cada perrenguezinho pequeno que vai amadurecendo. A gente vai amadurecendo aos poucos. Que aqui você realmente muda as pessoas, né? Não em qualquer lugar, na verdade, mas essa experiência de você sair do conforto da tua casa, com seus pais, para poder vir para outro lugar, para poder tentar amadurecer um pouco, né? Acontece muito isso, né? As pessoas que vêm para cá normalmente não estão prontas para vir para cá. Na verdade, ninguém tá, mas cara, eu, por exemplo, meu Deus do céu, eu não imaginava que era do jeito que é hoje a faculdade. Eu tinha um medo, um receio gigantesco para vir para cá, porque, cara, é outro país. Exatamente. Já tem essa. E a gente escutava cada coisa do Paraguai, né? Tipo, aí como chegar é aqui isso? Você vê que é uma realidade totalmente diferente, então... Sim. Tá, e igual a gente estava falando, eu achava que era uma coisa assim, e depois eu vi que era outra coisa totalmente diferente. Com relação ao ensino, estudo, aprendizado, como é que foi para você esses 6 anos de faculdade? Cara, o que eu posso dizer é que tem que estudar, né? A faculdade nem sempre vai te dar o suporte completo, às vezes, que você vai precisar para se formar como médico. Mas você, como aluno, tem que buscar o conhecimento, né? Como eu estava falando, no primeiro ano eu tive bastante dificuldade em relação à adaptação, a estudar tanto conteúdo, mas eu fui buscando sempre melhorar. Eu sempre tinha uma mania de querer a aprovação de alguém, porque quando eu vim para cá, eu acabei vindo com 2 primos que eram 2 pessoas, como posso dizer, muito boas, sempre foram bastante estudiosos. E como eu já trabalhava há algum tempo, não estudava, eu sempre achava que eu precisava de aprovação de alguém lá, que sempre tinha aqueles comentários. O Lucas não quer nada com nada, ele vai para lá... Se comparava, né? Se comparava. Então, eu acho que eu perdi bastante tempo
da minha faculdade, até da minha vida, me preocupando com isso. De precisar de aprovação de alguém, de ter que estar aqui, ter que provar algo para alguém. A partir do momento que eu vi que eu não precisava de aprovação de ninguém, tudo mudou, sabe? E aí eu comecei a fazer as coisas por mim, eu comecei a correr atrás das minhas próprias batalhas, no que eu acreditava. Que sempre foi meu sonho de fazer medicina, então é basicamente isso. A parte de se ficar se comparando acontece muito na medicina, a gente sempre fala isso aqui. Mas é porque a gente cria, desde o primeiro semestre, a anatomia ali, a gente já quer chegar no dia da prova, escutar o cara que tá falando alguma coisa e eu sempre ter alguma coisa para acrescentar. Exatamente. Ou eu poder debater com essa pessoa até com que ela perceba que ou ela tá errada ou eu tô errado. Alguém leu errado. Ou alguém não leu. Alguma coisa assim, né? O livro sempre vai estar certo, mas a grande maioria nem sempre estuda pelo livro, né? Vai estudar pelo slide mesmo. Porque os nossos doutores mesmo, que na minha faculdade, a grande maioria dos slides são muito baseados em livros. De verdade, assim, não é querer puxar saco de ninguém, não. Realmente, eles realmente fazem isso. Inclusive, se você lê o slide dele e depois lê o livro, você vê que, tipo, Sim. ele resumiu o capítulo do livro. Exatamente. Basicamente é isso. Então, às vezes, a gente se torna um pouco cômodo, né? Essa parte de estudar pelo slide. Mas tá. A parte da comparação que a gente estava falando, eu acho que é uma coisa que mexe muito com a saúde mental logo no começo. E a gente tá precisando da saúde mental muito no começo. Porque você já tá longe. Eu sei, cara, parece que é frescura. Mas quando você tá aqui, que você fica doente. A quantidade de vezes que você ficou doente aqui no começo. Porque é outra coisa. Você muda de ambiente, velho. Você pega um urso polar e bota ele lá no meio da África, assim, ó. É nada a ver com nada. Eu saí de uma região que era muito fria. Guarapuava, ali, Paraná. É muito gelado ali. Curitiba, tudo é muito gelado. Aí você vem pra cá, pra morar aqui. Aqui parece o deserto do Saara. É muito quente do nada e muito frio do nada. Pra mim foi ao contrário, né? Eu vim do Goiás que não tem esse frio que faz aqui. Então, o primeiro inverno que eu tive aqui, que a gente viu essa sensação daqui, foi algo surreal. Hoje mesmo eu gosto bastante do frio, mas a primeira experiência com o frio foi algo que realmente falou assim, realmente eu tô em outro lugar. Não é o lugar que a gente está acostumado. Eu fiquei doente diversas vezes. A tal da virose, a gente pega assim, facinho. Qualquer coisa que você vai comer, você pega facinho. Mas passou 1 aninho, 2 aninhos ali, o bichinho tá cascudo já. Você não é qualquer coisa que te derruba também. Você vai se adaptando, né? Você se adapta ao local que você tá. E aí você já tá acostumado já a tomar essa. Inclusive, vou contar aqui a experiência que eu tive na primeira vez que eu vim pra cá. Foi no primeiro, segundo semestre. E eu já tinha amizade com um cara que morava na minha casa, que era um grande amigo meu, Dr. Sony, tamo junto. Agora é formado já, faz um tempo. Ele me levou pra um plantão com ele, que ele tava no internato. Fui junto só pra assistir, ali no Paraguai mesmo. Aqui no Paraguai. Meu irmão, um dia antes eu tinha comido um lanche ali. E o lanche não me fez legal, não me fez bem não. Não tava legal. Fui pro hospital. E aí você já é aquele negócio, né? Tipo, se você já é novo na faculdade, eles já esperam que você, tipo assim, cara, você não vai passar mal, né? Vendo sangue, não sei o quê. E eu nunca passei mal vendo sangue. Eu já tinha tido a experiência antes, aqui no Brasil, né? E aí cheguei lá no hospital, fiquei junto com ele. E tava uma amiga minha junto também, que também foi. Aí, cara, do nada comecei a ficar branco, amarelo, sim, amarelou, comecei a ficar branco. E a barriga fazendo... E aí você falando assim, cara, agora chegou minha hora, vou ter que ir lá no banheiro. Fui no banheiro, comecei a passar mal. No meu primeiro plantão já, velho. Já não tinha feito muita coisa, só tava assistindo, vendo sinais vitais no máximo. Mas tava lá no plantão. Aí ele chegou e falou assim, eu comecei a passar mal mesmo, tipo, eu tive náusea. E aí ele falou assim, vamos fazer assim. O meu amigo Fabiano, que é um outro colega lá, ele vai vir aqui e vai dar uma injeção pra você, pra parar na tua bunda. E vambora. Nunca tomei, mas vambora. Aí tomei injeção na bunda, mas não adiantou muito não, porque eu ainda fiquei meio baqueado. Aí já tava quase no final do plantão. Isso aí foi durante um tempo, né? A gente chegou de noite, já era
quase 4 horas da manhã ali que eu tava passando mal já. Aí eu fui embora. Beleza. Rapaz. Gente, é feio falar o que eu vou falar aqui agora, mas só não tinham me contado que a tal da injeção, se ela tampa um lugar, tem que sair por outro, né? Tipo, porque eu tava vomitando ele, depois passei uns 2 dias lá sentado no meu troninho, que tava ruim o negócio. Cessou em cima, mas... É, isso aí. Você tampou em cima, o outro lugar saiu tudo. Aí tá. Cara, aí você já fica, né? Ô, velho, no meu primeiro plantão, passar essa vergonha, cara. O cara, eu fiz amizade com ele esses dias, ainda fui passar vergonha. Graças a Deus, ele entendeu que era um lanche. Inclusive, a minha outra amiga comeu o mesmo lanche. Passou mal, ela rachando o bico da minha cara. Nossa, você tá passando mal e não sei o quê. Deu 4 dias, assim, mais ou menos. Começou. Só que o dela durou uma semana, velho. Uma semana passando mal. O meu só durou 2 dias porque eu tomei injeção. Ela ficou uma semana. Aí eu fiquei uma semana rachando o bico da cara dela. Porque, né? Ficou tirando de mim. E daí, doutor, essa parte que a gente tá falando do negócio, que eu tô me abrindo demais aqui, não deveria estar me abrindo tanto assim, do plantão. Você já teve contato com fazer plantão a partir de quando da faculdade? Então, na verdade, no primeiro ano, eu me aproximei bastante de uma doutora, que foi muito minha amiga, inclusive foi uma mentora durante a faculdade. Doutora Andréia, quero inclusive dar um alô para ela aí. Doutora Andréia, um abraço para você. Eu sou gente boa também, doutora Andréia. Daí ela me levou pro hospital já no primeiro ano. Uhum. Daí eu nunca tinha ido no hospital fazer, não como você que já teve experiência antes, né? E eu falei para ela que desde o início eu já gostava de cirurgia. Então ela me levou, a mãe dela era anestesista, me levou para participar de uma cirurgia. Só porque quando eu entrei naquele local ali, eu fiquei totalmente perdido, sabe? Sim. E... Você e um pedestal ali naquele centro cirúrgico é a mesma coisa. Exatamente. A galera tira, coloca de um lugar e te coloca de novo do outro lugar. É basicamente isso. Daí me perguntavam coisas, eu não sabia e aquilo lá me constrangeu bastante, sabe? Sim. Daí eu peguei e falei, não, agora eu vou estudar. E o dia que eu ver que eu tenho uma base bacana, que eu estiver mais preparado para isso, eu vou começar a ir para o hospital. Então, foi assim até o terceiro ano. Eu não tive mais esse contato com o hospital. Daí, entre o terceiro e o quarto ano, veio a pandemia, né? Daí, eu resolvi ficar aqui na pandemia. Fechou tudo, né? Fechou a ponte. Fechou tudo. O pessoal, todo mundo indo embora e eu ficava naquela. Será que eu vou? Porque se fosse, não tinha como voltar, né? Até então. Então, eu não fui. E fiquei naquela, queria ficar aqui, mas queria ir para o hospital também, né? Agora que eu já tenho uma base melhor, só porque também era proibido os alunos irem no hospital por conta da pandemia, né? Sim, o risco, né? Isso. Daí eu sempre falava com um amigo meu sobre isso, e ele pegou e falou assim, eu tenho um amigo brasileiro que está aí no Paraguai, que ele está trabalhando no albergue, que eram os albergues de Covid do pessoal que vinha de outros países e tinha que cumprir a quarentena, né? Inclusive é o Diego, ele esteve aqui com você recentemente. Um abraço, Diegão. Obrigado, doutor Diego. Então, ele me passou o contato desse outro amigo nosso e eu comecei a ir nesse albergue. Não era uma experiência hospitalar, mas querendo ou não, você já tinha aquele contato ali com o paciente, né? Que a gente tinha que estar sempre tomando sinais vitais, os pacientes lá, às vezes por estar em isolamento, estar cumprindo a quarentena, tinha bastante ansiedade, às vezes até síndrome do pânico. Então, querendo ou não, apesar de você, às vezes, nem se sentir atuando como médico, foi uma experiência muito importante para mim, porque a gente começou a ter aquele contato ali de falar com o paciente, de se comportar como médico, né? Essa é a parte mais difícil, na verdade. Exatamente. Né? Tipo, saber, cara, uma hora ou outra você lê. Só que você conseguir manter essa relação com o paciente que é a dificuldade, né? Conseguir manter essa postura, passar essa confiança. Então, eu sempre, inclusive, falei para os amigos meus que foi uma das coisas mais importantes durante a minha trajetória, sabe? Porque me ajudou bastante. Daí eu fiquei nesse albergue durante, acho que foi um período mais ou menos de 6 a 7 meses que a gente ficou ali. E logo começou a liberar as coisas, mas não liberaram a fronteira. Começou a liberar a fronteira, mas tinha que vir, tinha que cumprir a quarentena, né? Uhum. Daí de brasileiro, lá nesse local era só eu e esse outro amigo meu, o Leno. E
logo surgiu a oportunidade da gente ir lá no hospital acompanhar um plantão de um doutor. Inclusive, é um doutor que ia nesse albergue também. Daí a gente foi. Foi minha primeira experiência no plantão. Foi numa urgência, inclusive. Que situação, hein, velho? Logo do primeiro já vou na urgência. Sim, à noite ainda, numa sexta-feira, cara. Só chega os mamados lá. Exatamente. Daí chegou, assim que eu cheguei, chegou um acidente de moto, um politraumatizado. Daí um doutor já me chamou, e aí, você sabe o ABCDE do trauma? Vamos lá, vamos acompanhar comigo esse paciente. E na hora que eu vi aquele cara ali traumatizado, travei. Eu traumatizei também, né? Parei. Daí eu lembro que ele pediu para mim atuar só no né? Que no caso é a exposição. Ele falou assim, vai, tira o sapato do paciente, corta a roupa dele aí, vamos ver. E foi uma experiência incrível. Aí o que aconteceu? Logo depois disso, ele sempre falava que a gente não podia ir, né? Por conta da pandemia, tinha os cursos, protocolos para fazer, mas a gente tinha feito esses protocolos, esses cursos no albergue, né? Daí eu sempre ficava no pé desse outro amigo meu, ei, quando a gente vai de novo? Quando a gente vai de novo? Só porque a pessoa que vai, há outras pessoas lá dentro que não querem que leve outras pessoas. Sim. Sabe? Há essa competição. Impasse, né? Eu nunca acreditei nisso. Não acredito que dentro do hospital, dentro da medicina, não existe competição. A gente está aqui todo mundo para ajudar um ao outro e sempre há para acrescentar. Entende? Daí eu fiquei aguardando até que um dia eu falei com o meu professor, que me dava aula online. Eu sabia que ele fazia plantão nesse hospital. E ele falou, não, pode ir tal dia em tal plantão que eu vou te apresentar para os residentes. Daí eu peguei e fui sozinho. Dessa vez eu fui sozinho. Cheguei lá, me apresentei, ele me apresentou para os residentes. Aí, desde então, peguei o número dos residentes e comecei a ir, porque naquela época, como não tinha interno, eles estavam precisando de bastante ajuda. Então, eu comecei a ter experiências incríveis, sabe? Aprendi muito. Bom, você foi numa época que, assim, hoje, a gente tava falando agora, antes da câmera aqui, mas hoje a gente vai no hospital, é muita gente, cara. Tem muito aluno. Tem muito interno, que é aluno interno, e tem muita gente que leva gente junto. Exatamente. Nem todos fazem as coisas. Já sabem disso. A gente basicamente vai pra ficar olhando, né? Quando a gente não é nada, não é interno, não é nada. Mas hoje é lotado aquele hospital. Qualquer hospital que você vai é lotado de gente que seja, tipo, aluno ou enfermagem, qualquer coisa assim, Exatamente. né? Mas eu acredito que muita gente, inclusive, falou que eu tive sorte. Falava assim para mim, Lucas, você teve sorte que você ficou aqui na pandemia e você pôde ir pro hospital e tal. Mas ninguém sabe ver o porquê eu fiquei aqui na pandemia, né? Já era o intuito, né? Não era que era um intuito, eram as condições que eu tinha era estar aqui, né? E uma pessoa falar que foi sorte, durante a pandemia eu perdi meu avô, eu perdi um dos melhores amigos que era da faculdade, da minha sala. Então, não foi sorte. Eu não inventei desculpa, né? Eu estava aqui, era o que eu podia fazer, então eu fiz. E eu acho que eu conquistei o meu espaço pela humildade, primeiramente, porque tinha muita coisa que eu não sabia. Então, sempre que eu não podia fazer nada, eu empurrava a maca. Grande parte do tempo, no início, eu empurrava a maca. Fazia o que tinha que ser feito, entendeu? E o que a maioria não entende, né? A maioria das vezes o pessoal chega no hospital e já quer começar, de repente, fazer uma sutura, quer atender um paciente, mas você tem que entender que você está ali para somar. Então, se naquele momento ali você puder empurrar uma maca, você puder acompanhar um paciente a um exame, você vai estar somando. Sim. E tudo é uma escada, né, cara? Todo mundo tem que passar por esse processo. E não precisa nem ser a maca. Só a atenção que você dá pro paciente já. Mesmo assim, cara, você não vai diagnosticar ele. Mas só a atenção de perguntar o que aconteceu com você, como é que você tá. Começar a ter esse contato, né? Só isso já é acrescentativo para você como estudante, né? Eu sou empurrador de maca oficial. Eu uso o termo da maca porque muita gente usa até essa desculpa. Eu não vou pro internato, eu não vou pro hospital porque chegar lá eu vou ficar só empurrando maca. Entendeu? Então, sempre leva isso como desculpa. Mas faz parte do processo, né? Faz. Você tem que passar pelo lixo para ir pro luxo, né? Exatamente. Tem que ser assim. Doutor, e daí, uma coisa que eu queria perguntar para você. Você teve essa experiência de ter tido um familiar que faleceu na época do Covid, um amigo próximo da faculdade que faleceu na época do Covid.
Como é que foi para você ter esse contato, principalmente nessa época, e você saber que você vai para um lugar que vai ter esse tipo de... Não te gerou um medo, um receio? Cara, um certo receio, medo, com certeza a gente tem, sabe? Mas desde que eu decidi me tornar médico, eu já estava preparado para estar ali na porta de frente, sabe? Faz parte, né? Faz. Mas foi como se diz, foram tempos difíceis, né? Mas não só para mim, tava difícil para todos. Então, se eu podia ajudar de alguma forma, eu optei em ajudar, fazer a minha parte. As suas aulas eram online nessa época? Sim, era online. Não tinha nada presencial? Não, até então não. Porque tinha suspendido tudo, Isso. né? E te ajudou... E como é que foi, por exemplo? Porque os seus horários batiam com os horários de ir pra lá? Porque você continuava tendo aula, né? Eu não podia deixar de estudar, né? Eu sempre optava mais em fazer plantões. Quando eu comecei a ir para o hospital, eu optei em fazer em plantões. Tipo, tirar umas 2 vezes na semana e ia fazer plantões. Que era um momento, inclusive, que os residentes ali, os médicos mais precisavam. Daí eu fui fazendo os meus horários. Logo vieram as férias, né? Então eu consegui conciliar melhor isso. Mas foi uma experiência, foram tempos muito bons também. De muito aprendizado. O quanto você acha que isso influencia agora na sua trajetória? Porque você tá indo para a parte de revalidação, né? Mas o quanto você acha que isso vai influenciar, principalmente na parte prática ou na teórica, de experiência mesmo que te passou? Cara, eu acho que é muito importante você estudar a teoria. Você nunca pode deixar de estudar a teoria. A teoria você vai ter que estudar sempre. Mas para mim, pelo menos, a prática foi incrível e essencial, sabe? Porque eu conciliava muita coisa da teoria na prática. Eu lembro, inclusive, assim que eu comecei a ir para o hospital, um doutor conversando comigo me fez algumas perguntas, sabe? Ele falou assim, tá vendo aquele paciente ali, aquele outro ali? É o melhor livro que você vai poder ler. Chega naquele paciente, abre ele e leia. Claro, leia outros livros, estude a teoria, mas o paciente, você conversar com ele, você conhecer ele, você vai aprender muito. E foi algo que eu levei para a vida. Como se diz, a gente, às vezes, na prática, vê muita coisa diferente da teoria, né? Principalmente quando você vai estudar para o processo de revalidação, que tem muito protocolos. Checklist, né? Exatamente. Mas eu sempre, principalmente durante o internato, eu tentei conciliar bastante isso. Eu via aquilo ali na prática, às vezes você olhava, mas eu estudei, era diferente. Mas aí, no início, eu ainda questionava bastante. Mas por que está sendo feito assim? Mas aí, com o tempo, eu fui tentando conciliar. Eu via, mas olhava como era feito no protocolo. E não questionava, porque aí tem muitos fatores que fazem com que o trabalho seja diferente, né? Sim. As condições são diferentes. Então, tem que ser avaliado tudo isso. Até a capacidade do local onde você tá, né? Exatamente. Porque para você, às vezes, a conduta é uma que é a certa. É isso que eu queria entrar em relação ao que a gente estava falando. Porque, por exemplo, quando você quer voltar pro Brasil, você tem sempre uma conduta padrão ouro ali. É o que tem que ser daquele jeito. Aquele medicamento é o que mais você vai passar. Só que, na hora da prática, é outra coisa. Não tem insumo, não tem o que dar para o paciente, ou às vezes o paciente se vê que o valor econômico dele, que ele tem de potencial de comprar um remédio, um medicamento, é muito menor, você não vai passar um remédio mais caro. Exatamente. Então, você tem que ter essa mão, né? E agora conta pra gente um pouquinho, porque quem não sabe, gente, ele tá indo atrás do negócio do Mais Médicos, né? Sim. Conta um pouquinho como é que funciona o Mais Médicos, quem que pode fazer Mais Médicos. Então, o Mais Médico funciona da seguinte forma. Quando você vai fazer a inscrição, ele disponibiliza como se fosse 3 perfis, né? Que é o perfil 1, que nesse novo edital saiu assim, né? Que é o perfil 1, que são os médicos já formados no Brasil, que já tem CRM. O perfil 2, que são os brasileiros formados no exterior. E o perfil 3, que são os estrangeiros que são formados no exterior e, no caso, querem atuar no Brasil também, né? Uhum. Nós, brasileiros, formados no exterior, a gente se encaixa como perfil 2.
Isso é uma ordem de prioridade ou não? Sim, sim. Começa então no perfil 1 é Perfil prioridade. 1 tem a prioridade. Daí, primeiro a prioridade veio do perfil 1 e depois veio a gente, né? No caso, somos os brasileiros que foram formados no exterior. Daí, a primeira coisa que conta como ponto é se você tem cursos do UNASUS, que são cursos que, inclusive, eu fiz na época da pandemia. Eu fiz como quase 400 horas de curso. Não esperava que ia servir hoje, como serviu hoje. Tanto que Quantas horas é? Na verdade, você precisa só de 20 horas. De 20 a 40 horas. Porque se você tem 20 pontos, conta como... Se você tem 20 horas, conta como 10 pontos. Se você tem mais de 40 horas, conta como 20 pontos. Daí, esse é o primeiro critério de desempate, né? Ali na hora de fazer a lista. Aí depois vem se você mora naquele estado, se você cadastrou o endereço naquele estado, se você nasceu nesse estado. Aí também vem depois a questão de idade, há quanto tempo você está formado. Mas o que eu percebi, pelo menos nesse edital, que o mais importante foi essa questão do curso. Quem tinha o curso, querendo ou não, teve mais chance. Né? Esse curso do UNASUS é basicamente o quê? São protocolos de saúde, por exemplo, tem emergências cardiovasculares, atenção à saúde do idoso. São cursos, como que eu posso dizer, que vai ajudar bastante até para você estudar pro Revalida na saúde coletiva, que são pontos bastante importantes. Tá. Doutor, essa parte aí, o que eu queria entender na hora que você faz... eu vou fazer mais médicos. Você faz uma inscrição ou você faz uma prova? Como é que funciona? Você só manda seus documentos, você faz uma prova, o que você faz? Na verdade, no início você não manda nenhum documento, não. Você faz sua inscrição e depois de um tempo eles disponibilizam para você escolher os locais onde você quer. Você tem duas opções. Aí você tem a primeira opção e a segunda opção. E depois disso, eles formulam a lista, que no caso fica como se fosse um ranking, né? Sim. Aí é basicamente isso. Tá, esses documentos. Quais documentos você precisa disponibilizar para eles para ser válido então, a sua inscrição? Daí depois que você se inscreve, vem a seleção, né? Aí decide se você foi alocado ou não foi alocado. Daí sim você vai apresentar os documentos. Como assim alocado? Se você foi chamado, no caso, você foi atendido, né? Se você foi atendido dentro disso. Ou seja, a inscrição é muito simples de fazer. Você pode fazer tranquilamente, às vezes você vai ser atendido. Eles não vão, às vezes, conferir as informações se estão realmente válidas nesse momento. Aí depois vem a validação dessas informações, né? Que é o processo que está, inclusive, ocorrendo agora. Tá. E aí tá, você é alocado, você entrega para eles os documentos. Esses documentos, a minha dúvida é, porque esses documentos normalmente quando é feito ali no Paraguai, eles já são em castelhano. Como é que funciona para você trazer para o Brasil um documento que não é da língua daqui? Então, você tem que legalizar eles aqui no Paraguai, né? No MEC. E depois você também tem que fazer o apostilamento, né? Que é naquele Ministério de Relações Exteriores. Depois que você faz isso, você ainda tem que fazer a tradução. No caso do Mais Médico, eles estavam pedindo tradução simples, né? Você só precisava traduzir mesmo o que estava ali e enviar para eles. Não precisa ser um tradutor juramentado? Eu optei em fazer a tradução juramentada. Tá. Para ficar 100%, 100% para não ter esse risco de faltar alguma coisa. Mas no edital mesmo eles pedem a tradução simples. Daí, depois disso, eles pedem um período, né, para estar analisando esses documentos. E depois você aguarda o resultado. Inclusive, era para ter saído o resultado essa semana. Eles adiaram o cronograma já 2 vezes. Já fiquei sabendo que é normal, por mais que a gente fique ansioso aguardando o resultado, já disseram que é normal. Mas é basicamente isso. Mas por que será que eles adiam? É porque tem muito escrito? Porque tem que analisar muita coisa? Tem bastante escrito. E documento, né? Tem que ficar analisando documento por documento. Aí agora eles já estão enviando os e-mails dos documentos que estão irregulares para o pessoal regularizar, sabe? Sim. E... tem essa ainda?
Como é que é? Se não tiver certo, eles falam, ó, velho, o negócio tá certo, entregam certinho pra eles. Eles esperam isso ainda. Aí você tem um tempo para entrar com recurso. Ah, entendi. Porque tem bastante gente que se inscreve também e às vezes nem tem o diploma, não tem nada da faculdade ainda, sabe? O meu, graças a Deus, deu tudo certo. Eu me formei tem um pouco mais de 3 meses, né? Daí, nesse período, eu consegui... Porque meu diploma saiu esse mês, inclusive. Ó, então, esse mês... hoje é dia 10. Não, na verdade, mês passado. Ah, é verdade. Tá. Saiu no mês passado. Então, eu tive o tempo de ir em Assunção, fazer todos... Tem que fazer o registro médico. Tem que ir para Assunção? No caso, sim. Porque lá você tem que fazer seu registro médico, tem que tirar uma constância que é como se fosse a constância... A declaração que a gente usa o termo no Brasil, né? Uhum. Que você está apto para exercer o exercício médico aqui no país. No Brasil, quando você vai fazer o do CFM lá, que é o Conselho Federal de Medicina, que é o do CRM, né? Você tem que pagar uma taxa para estar ativo como médico, como título de médico. Isso. Aqui também tem isso, no Paraguai. Você sabe quanto é essa taxa? Então, cara... Foi algo até engraçado, porque eu fui praticamente o primeiro a fazer da minha faculdade. Meu diploma saiu na segunda-feira de manhã, nas 7 eu já estava lá. Eu paguei uma taxa de 155 mil guaranis, que equivale... R$100, 120 reais. 110 reais, 120 reais. Daí, no outro dia, já me falaram que tinha subido para 203 mil. Oi, que isso é muito sortudo, cara. Ou seja, né? Porque teve uma demanda muito grande, né? Sim. Nesse dia. Porque o pessoal se formou e todo mundo foi atrás de fazer esse registro. Tem que ser de madruga, não é mesmo? Exatamente. Daí, depois de lá, saindo de lá, a gente foi no MEC, né? Legalizou os documentos que tinham que legalizar no MEC. E depois fomos para o Ministério de Relações Exteriores, que é onde é um custo um pouco... Como que eu posso dizer, mais alto comparado aos demais documentos, né? Doutor, você chegou a pegar plantão depois que você se formou ali no Paraguai? Ali, pago pelo hospital, alguma coisa assim? Então, eu cheguei a ter oportunidade, né? Tive, inclusive, uma proposta, mas tudo aconteceu muito rápido. Graças a Deus, Deus abençoou que tudo ocorreu de uma forma que nem eu esperava que ia ocorrer. Uhum. Porque eu terminei o internato no final de junho, né? O Revalida já era em agosto e depois já teve o Mais Médico. Ou seja, teve esse período para estudar para o Revalida, depois eu tive a resposta positiva do Mais Médico, então acabou que nem deu tempo de tudo isso, de conciliar tudo. Mas aí, tipo assim, uma coisa que eu queria saber, a galera gosta de saber valores. Quanto mais ou menos... Essas perguntas vocês querem, né? Então, vamos lá. Quanto mais ou menos ganha um médico hoje no Paraguai? Por plantão? Sinceramente, é uma informação que depende muito. Depende do lugar, né? Depende do local. Mas gira em torno nos 1 milhão, 1.200.000, 1.300.000... Eu não sei se um recém-formado ganha isso, né? Às vezes ganha por plantão. Já me falaram assim de 200, 300 mil por plantão. Tá, por plantão de 12 horas? 12 horas. Às vezes você ganha por consulta também. Posso estar um pouco equivocado, sabe? Porque eu não cheguei... A fazer, né? A fazer. Ter esse contato. Doutor, tá, o negócio do Mais Médicos lá de novo. O do Mais Médicos, quando a gente vai fazer os Mais Médicos e você passou. Supor que você passou. Eles te mandam para onde eles querem, do lugar? Ou você que escolhe qual região você vai? Não, você escolhe, né? Você tem as duas opções, você pode escolher. No início... Mas é por estado ou é por... Não, você pode escolher a cidade que você quer ir. Ah, que facilidade, hein? Não sabia que era assim, não. Mas tem todo, como se diz, um jogo de cintura, né? Porque você tem que pesquisar, de repente, uma cidade que tenha mais vagas... Porque a prioridade é perfil 1, né? Uhum. Então, por exemplo, se os perfis 1 todos escolherem aquela cidade, você não tem chance da vaga, né? E muito provavelmente eles vão escolher uma maior, né? Sim, mais próximos das capitais e isso. Eu, por exemplo, sou de Goiás, né? Eu acabei optando não escolher o estado de Goiás porque tinham menos vagas nesse edital e a concorrência é maior. Porque no momento que você vai selecionar a cidade que você... quer atuar, né, que você quer ir, aparece lá a quantidade de pessoas que escolheu como primeira opção e como segunda opção. Ou seja, durante esse tempo aí de escolha de vaga, você tem um período.
Eu troquei várias vezes, sabe? Você viu que ia aumentando, você vazava fora. Exatamente. Eu também faria a mesma coisa. É porque a gente que é recém-formado, o que a gente mais quer é começar a trabalhar, né? Podia ter isso no SISU, no todos os outros processos seletivos que tem para medicina no Brasil. Porque lá é assim, você escolhe esse aqui, mas você não sabe quantas pessoas vão estar lá, quantas pessoas estão se inscrevendo. É muito legal que tenha esse feedback de saber quantas pessoas estão lá, né? Quanto tempo mais ou menos você tem isso? Um dia, 24 horas, 2 dias? Não. Se não me engano, foram 5 dias, daí... Para escolher, né? Daí depois eles estenderam, se não me engano, para 12 ou 3 dias mais. Ou seja, você passou esse tempo aí escolhendo, depois eles estenderam mais, você passou mais alguns dias ainda. Pra todo mundo meio que ficar pareio ali, né? Tipo assim, ó, aqui tem 10. Pô, não vou botar aqui porque já tem 10. Vou pôr pra outra que tem 5. É isso, né? Normalmente uma cidade, assim, no máximo que abre de vaga é quanto? Depende muito. Capital mesmo, às vezes abre muitas vagas. Às vezes abre até mais de 200 vagas. A cidade onde eu fui alocado abriu 33 vagas. Mas é pra cidade, não é pra um hospital específico? Não, para a cidade. Porque você não vai para o hospital, né? Você vai para atenção primária, né? No caso, você vai atuar ali na UBS, na unidade de saúde da família. Ah, entendi. Eu só achei que... Então você não faz plantão? Você Não, só faz... não. A carga horária é durante a semana mesmo. De segunda a sexta. Na verdade, depende de cada cidade. Mas costuma ser de segunda a sexta. Segunda a sexta, de manhã e tarde. À tarde, isso. Segunda a sexta. Porque eles definem uma quantidade de horas de trabalho, uma quantidade de horas onde você também tem que dedicar de estudos, tem que fazer curso também, né? Porque depois, se você fizer os 4 anos, né? Você sai com o título de residência, né? De medicina da família. Ah, é? Os 4 anos de negócio? Se você fizer os 4 anos, sim. Você pode ficar quanto tempo? O contrato é de 4 anos. Tá, e aí você pode renovar, se quiser. Eu acredito que isso já vai depender do novo edital, como sair, né? Uhum. Tá. Mas até então, o contrato seu é de 4 anos. Aí você faz os 4 anos, você sai como residente da família, mas você não sai com o CRM. Não, isso não. Aí você pode fazer a prova do Revalida para tentar pegar o CRM. Sim, pode. E aí você pode. E aí já instantaneamente, a partir do momento que você pega o seu CRM, você já tem a residência de medicina da família. Sim. Ali no Brasil, validada. Se você fizer 4 anos, né? Tá. Não, mas é legal, eu não sabia que tinha essa oportunidade de além de conseguir ficar o tempo completo. Você pode sair antes também, ou não? Você pode fazer a desistência quando você quiser, na verdade. Mas para você não ter que devolver o dinheiro para o governo, você tem que ficar no mínimo 6 meses. Ou seja, se você sair antes de 6 meses, tudo que o governo investiu em você, em relação à bolsa, essas coisas, você tem que fazer a devolução. O que o governo dá de aporte para um médico da medicina que vai fazer o Mais Médicos? Então, você tem que fazer aquele curso, né? O MAV, que ele acontece no período aí de 1 mês. Daí ele manda para você o valor de uma bolsa, ou às vezes eles definem um valor diário. O que é o MAV? O MAV é um curso que você faz antes de ingressar no Mais Médico, né? No Tá. último edital, foram todos em Brasília. Dessa vez, eles dividiram por regiões. Belo Horizonte, São Paulo. Aí você fica lá quanto tempo? 1 mês fazendo o curso. Um Aí mês? eles mandam um dinheiro referente a uma bolsa, ou definem um valor de uma diária, mais ou menos, para te ajudar nesses custos. É porque você não é médico, você não pode trabalhar, então você vai ter que precisar de ajuda mesmo, né? E aí esse valor dá para cobrir moradia, comida, tudo? No caso, esse valor, primeiramente, é pro curso, né? Que eles te enviam. Daí, depois, quando você vai atuar, tem o valor de uma bolsa, né? E, no caso, o governo te paga essa bolsa e a cidade da onde você vai trabalhar, ela te paga auxílio moradia e auxílio alimentação. Se não me engano, o auxílio moradia pode ir de R$500 a R$2.600 e o auxílio alimentação acho que é de 500 a 750. Se eu não tiver enganado. A 750? Isso. Tá. Aí isso quem paga, no caso, Isso é fora o que você ganha para você? No caso, isso é fora a sua bolsa, né? Você Tá. ganha uma bolsa, se não me engano, é de R$13.000, mas aí tem uns descontos, né? Para um recém-formado Que tristeza, não é? Caraca, é bastante. R$13.000 é bastante, né? Mas se você fosse trabalhar hoje,
como um médico com o CRM, eu acho que possivelmente ganha muito mais que isso, né? Do que esses 13 mil. A intenção é essa, né? Pegar o CRM, eu mesmo penso em ficar um tempo ainda no Mais Médicos, mas já começar a pegar os plantões a mais. Porque você não pode pegar plantões... Você pode continuar fazendo o Revalida. Não, Pode. ele não te impede de continuar fazendo o Revalida. Não te impede. Você só tem que estudar e é isso. Isso. Mas é maravilhoso, né? Porque você tem esse aporte, tanto financeiro para continuar lá. Você tem esse aporte para poder ser um médico atuante, aprender na prática, né? E isso é um negócio que muito vai importar. E você vai ter esse contato com o SUS, né, cara? Que cai muito no Revalida. Exatamente. Que é o que menos a gente tem e é o que mais importa ali. Só não pode deixar de estudar, né? É. Porque o intuito mais importante é revalidar, né? Doutor, agora que a gente já falou dessa parte do negócio, eu queria perguntar para você como é que tá a relação para estudar para o Revalida. Porque a gente sabe que são 2 estágios. A galera que tá aqui já tá calejada, já viu Revalida pro resto da vida. Então você já sabe que são 2 estágios, que é teoria. As etapas. Como é que você está fazendo, principalmente agora, e como é que você pensa em se programar para fazer essas práticas? Porque, por exemplo, um curso para você fazer revalidação vai exigir teu tempo. E lá você é um contratado. Seu tempo é deles, né? Você não pode mudar. Por exemplo, você tem que trabalhar de sábado, de segunda a sexta, né? Isso. E esses horários não tem o que negociar. É isso, Exatamente. não é? E como é que você vai fazer para colocar esses espaços de estudo e ainda a prática? Porque a gente sabe que quando você não está fazendo prática em um curso ou alguma coisa assim, você junta uma galera ali, uns amigos seus, e vocês fazem um checklist, vocês montam ali uma sessãozinha ali, uma estaçãozinha, para tentar treinar. Como é que você vai fazer isso? Porque você não vai mais estar próximo dos seus amigos, provavelmente. Vai ser difícil eles estarem próximos de você. E porque o tempo teu vai ser comido para poder ir para algum outro lugar para fazer curso. Provavelmente a cidade que é onde você vai atuar, se você for nos Mais Médicos, vai ser uma cidade que não vai estar... não vai ser uma cidade que tem esse contato. Porque a gente sabe que Foz do Iguaçu e São Paulo é certeza que você vai achar um curso prático para fazer revalida. Mas lá você vai achar o quê? Malemar um cursinho para vestibular de medicina. Você não vai achar um curso de revalida. Não é normal, isso não é comum ter em toda a cidade. Como é que você vai fazer para ter esse contato ainda? Então, para mim, a intenção é para ir lá revalidado já. Porque eu já passei na primeira fase, né? Uhum. Então... Então, a intenção é passar agora já nesse revalida que vai ter em setembro. Porque, inclusive, vai ser algo bem corrido. Que o curso do MAV termina... O curso do Mais Médico, né? Termina no dia 1º. Uhum. E a prova do revalida é no dia 2 e 3. Ou seja, eu já estou me preparando para a prova do revalida de dezembro, né? O MAV termina... O MAV é aonde? No caso, eu vou fazer em BH. Tá. E aí a prova do revalida você já colocou para fazer lá? Não sei ainda. As inscrições ainda na segunda-feira. Ixi, e se não for lá, como é que você vai? Vai teleportar, doutor? Vai ter que ir atrás de um voo para chegar... Mas vai dar tudo certo. Deu até agora, vai dar tudo certo. Mas tomara que dê certo essa parte da prática para você. Espero muito que dê certo. Você merece. Tudo que a gente já conversou um tempo, já sei que a sua dedicação fez com que você chegasse até onde você está hoje. E as suas práticas provavelmente devem ter te ajudado muito para você chegar na hora do revalida, né? Você já tinha chegado a fazer uma prova do revalida antes ou não? Não, até porque eu me formei agora, né, cara? Sim, mas não tem como fazer como treineiro, né? Não. Curso, você fez? Também não. Não, só eu participei de alguns cursos presenciais. Porque foi tudo muito corrido, né, cara? Eu fazia as práticas aqui, então saiu o meu internato só em região mais longe daqui. Então, há um ano atrás, eu tive que me mudar para fazer meu internato em Encarnación, que é uma cidade lá para dentro do Paraguai. E estávamos naquela, será que a gente vai conseguir fazer a inscrição do revalida, né? E meus amigos todos começaram já a contratar curso, às vezes deixava até de ir para o internato, para estar estudando, se preparando. Eu nunca consegui conciliar isso, deixar de ir para o internato e para estudar para o revalida, porque eu acho que é algo bastante importante, né? Você fazer o seu internato.
Porque eu escuto hoje em dia bastante isso. O pessoal fala assim, eu não vou para o internato, para um hospital mais tranquilo, para poder ficar estudando para o Revalida. Eu não concordo, acredito que a prática dá para conciliar, sim, com os estudos para o Revalida, né? Daí foi chegando o final do internato e faltava menos de 2 meses para o Revalida, né? E eu fiquei naquela, eu faço ou não faço essa edição? E mais uma sorte que a gente teve é que nesse último do edital do Revalida, eles aceitariam a declaração de formação, né? Antes eles só aceitavam o diploma e A declaração, só te interrompendo, a declaração como é que funciona isso? A declaração é só a faculdade, você chega lá na faculdade e fala assim, ó, você pode falar só que eu terminei a faculdade? É isso? Como é que é? Basicamente isso. É como se fosse uma declaração que você concluiu o curso e que seu diploma está em trâmite, né? Ah, tá. Daí, nos editais anteriores, eles não aceitavam isso. Para você fazer isso, você tinha que entrar com a liminar, com o advogado, né? Daí, esse edital saiu que eles iam aceitar essa constância. Eu peguei e falei, não, esse Revalida é nosso, tem que Tá tudo tentar. conspirando, né? Tá tudo conspirando, vamos tentar fazer. Aí tá. Doutor, você fez então a inscrição para a primeira fase, segunda fase. Você já esperava passar da primeira? Eu sei que todo mundo que espera, mas você se sentia preparado o suficiente para fazer a primeira fase e passar? Cara, no início, quando eu tava terminando o internato, não acreditava muito não, sabe? Daí eu tive que voltar aqui para a fronteira depois que terminou o internato, né? Daí faltava menos de 2 meses, eu fiquei naquela, ainda não estava muito confiante não. Aí eu comecei a estudar, já estudava bastante antes, respondia bastante questões, comecei a ver mais a dinâmica da prova. Aí, por fim, eu coloquei, não, eu vou passar. Eu vou com a ideia de passar, porque você tem que ir pensando assim. Porque a maioria das vezes, eu me peguei muitas vezes falando assim, não, eu vou fazer por fazer, se eu não passar, vai ser como um aprendizado, né? Mas aí, por fim, eu peguei e falei assim, não, eu vou para passar. Tá tudo conspirando a favor, eu vou para passar. E deu certo. Foi algo muito interessante, porque eu estudava, às vezes fazia prova na íntegra, e eu sempre tirava notas sempre baixas, sabe? Mas eu sempre estudava bastante as questões. E de todas as provas que eu fiz até hoje, a minha melhor nota foi a do Revalida. Uhum. Então... Que maravilha, não é mesmo? daí tudo conspirou a favor, graças a Deus. Tomara que dê certo, né? Essa parte da segunda fase, a gente vai estar torcendo por você. E pra você dar plantão pra nós, estágio pra nós. Poder acompanhar a gente no plantão. Acompanhar a gente no plantão. É nada, vai estar longe? Agora não adianta nada, vai pra longe, né? Mas eu aprendi a amar o Paraguai, Vai ficar aqui? Não, em vou ficar aqui não, mas eu volto aqui pra visitar, com certeza. Visitar não, cara, tô brincando. Doutor, realmente, de verdade, eu falo em nome de todo mundo que tá assistindo aqui. A gente vai estar torcendo pra você. Eu sei que tem gente que assiste aqui, que tá nesse processo de revalidação. Meus gurizinhos, força pra vocês, tá bom? Eu ainda não tô lá, mas eu sinto quanto deve ser angustiante esse momento. A gente sempre conversa aqui sobre a parte da revalidação. Eu sei que deve ser difícil esse momento da família, pressão. Acabou a faculdade, você olha pro lado, teu pai e tua mãe fica assim, e aí, vai voltar a morar aqui? Vai ficar aqui? Exatamente. Vai ficar aí no Paraguai? Como é que vai ser? E aí, a grande maioria opta por tentar continuar aqui, ficando aqui, para que consiga estudar, porque em casa é difícil estudar, né? Então, minha força para vocês. Boa sorte nesse Revalida que vocês vão fazer aí. Para você também, doutor. Vou estar torcendo por você, tá? Eu queria agradecer por você ter participado aqui hoje, ter dado um pouco da sua experiência, passado um pouco pra galera como é que funciona essa parte dos mais médicos. Espero que a gente tenha tirado as dúvidas de vocês. Até valor, né? Falou aqui hoje, meu irmão. Não, que a gente não fala muito. Eu espero que você tenha gostado da participação, de ter vindo aqui. Muito obrigado de verdade. Aí, mas foi bacana. Obrigado pelo convite, inclusive. Eu que agradeço você ter vindo aqui. Gente, segue o doutor. Faz assim, o que tá aparecendo aqui, ó. Segue o doutor aqui embaixo, vai estar aparecendo o doutor aí. Lucas Gabriel. Lucas Gabriel, ajudando a edição. E segue eu, pra ficar famoso também. Vai que eu fico famoso, do nada, assim. Tipo, escorregou, ficou famoso. Segue o Med Ensina, tá aqui pra vocês olharem lá os cortes. Vai ser sempre um pouco de resumo do que a gente passa aqui durante um episódio.
Então dá uma olhadinha lá, vê o que tem. Tem no TikTok. No TikTok eu não posto tanto, tá, gente? Mas no Instagram eu faço mais. Sempre vai estar lá os cortes no Instagram. Beleza? Se inscreve aí, comenta aí embaixo o que você tá achando, se você gostou do episódio, se você quer que a gente traga alguma coisa diferente, se a gente traga algum assunto específico. Eu tô tendo umas ideias diferentes, pensei em fazer algumas coisas assim relacionadas a conteúdo. E a gente vai começar a trazer assunto pesado agora. Eu sei que eu tô trazendo bastante especialista para vocês conhecerem as especialidades, mas a opção agora é trazer um assunto e a gente discutir com um especialista ou com algum médico sobre esse assunto. Intubação, como é que funciona, e como é que é um cardiopata, e vamos trazendo um assunto assim e vamos falando de tudo um pouco, que é o mais importante, mais relevante para vocês. Tá? O Arthur vai estudar para buscar para vocês alguma coisa legal, para que todo mundo saiba de alguma coisa que vai ser relevante, principalmente na revalidação ou até mesmo na sua hora que você estiver lá no seu plantãozinho, beleza? É isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o episódio até agora. Um grande abraço para vocês. E o que você não sabe, o Med ensina.